Olá, venho hoje neste vídeo trazer o assunto contraventamentos. Vamos falar sobre um tipo particular de contraventamento que é muito utilizado em galpões, principalmente em coberturas e também muitas vezes na parte lateral, né, para travar os pilares. São contraventamentos que geralmente são feitos de barra em seção circular, ou conhecido popularmente aí como ferro redondo, e os diâmetros, né, dessa seção circular costumam variar entre meia polegada, às vezes 3/8 de polegada, até 1 polegada. Acima de 1 polegada já é pouco usual, né, já se torna um pouco complicado de manusear a peça e o pessoal já prefere começar a partir para outro tipo de solução. Geralmente esses contraventamentos eles precisam ser pré-tensionados, né? Geralmente não, sempre precisam ser pré-tensionados e em cálculo a gente considera eles como sendo elementos que são resistentes somente à tração, não são resistentes à compressão, conferindo assim um comportamento não linear. Desta forma, o modelo matemático, né, desse tipo de elemento, ele acaba sendo um modelo não linear que, consequentemente, precisa ser resolvido através de cálculo numérico. Então, vamos partir aqui. Eu vou usar para fazer um exemplo de como é que se faz um modelo de contraventamento. Vou usar aqui o programa RFEM. Ele é distribuído e produzido pela Global, é uma empresa alemã, e é um programa que ele consegue avaliar diversos tipos de fenômenos físicos, né? Não somente este tipo de não linearidade, como também efeitos de segunda ordem e outros tipos, né? Então vamos começar aqui com a plataforma do Global. Esta é a janela aqui do meu programa, né? Minha área de trabalho. Eu vou criar um novo modelo. Já deixei pré-selecionada aqui a pasta do arquivo que eu vou criar. Vou usar um nome genérico aí. Vou utilizar o espaço plano, o bidimensional, com o eixo Z e X, né? Sendo o eixo Z o eixo gravitacional. Então aqui ó, definindo a orientação positiva do eixo Z é para cima. Isso significa que cargas gravitacionais terão sinal menos, né? Não vou criar combinações automaticamente, porque eu quero fazer simplesmente um exemplozinho hipotético aqui. Nós não vamos dimensionar nada, só vamos avaliar resultados de forças internas. Ok, posso criar o meu modelo. Eu já tenho um outro modelo com esse nome, mas eu vou escrever por cima. Então agora que o meu programa está inicializado, eu vou usar uma ferramenta automática deste programa aqui para criar um quadro bidimensional. Eu vou criar somente um quadro, né, um módulo. Este módulo terá um espaçamento de 6 metros de vão e a altura será de 6 metros também. Os suportes serão articulados e eu vou criar aqui uma seção para as minhas colunas. Vou utilizar uma seção laminada, um perfil Gerdau, um W de 200 por 35.9, que ele já é quase um perfil H, né? A largura da mesa chega próximo à dimensão aqui da altura.
Ok, vou mudar o tipo de aço que eu estou utilizando aqui. Vou usar um aço A572 graus 50. E agora sim, ok. Então aqui só conferindo, né, as propriedades de área e o tipo de material que eu estou utilizando. Ok, novamente. O ponto de inserção eu vou inserir no ponto 00 da minha tela, né? E os membros serão todos do tipo viga. Pronto, está criado então aqui a minha geometria. Os apoios já estão definidos. Então agora eu vou criar os load cases. Vou criar aqui 2 load cases. Vou nomeá-los de load case 1 e load case 2. Não vou desativar aqui a opção do peso próprio das barras, né? Porque eu não quero, a minha intenção não é avaliar isto. E vou alterar aqui o tipo de carga para um tipo mais genérico, o tipo de sobrecarga. Mas isso não vai interferir em nada, porque nós não estamos aqui com a intenção de fazer um dimensionamento seguindo nenhum tipo de norma, né? Nós só vamos avaliar aqui mesmo resultados de forças internas. Então os meus load cases estão prontos. Vou criar uma combinação de cargas. Vou chamar esta combinação de combinação 1. Esta combinação 1 será simplesmente uma combinação nominal dos dois casos de carga que eu criei. E vou criar também uma combinação de resultados. Vou chamar esta combinação de resultados de resultado 1. Combinação de resultado 1. Pronto. Então, novamente, será simplesmente uma combinação nominal dos dois casos de carga que eu criei. Já vou antecipar aqui qual que é a diferença entre load combinations, que são as combinações de carga, né? E as combinações de resultados. Quando eu faço uma combinação de carga, eu estou fazendo as combinações dos casos de carga na etapa de pré-processamento. Isto significa que quando eu mandar o programa rodar o meu modelo, ele vai estar avaliando as cargas já combinadas, né? Quando eu faço a combinação nos resultados, né, ou combinação de resultados, o meu programa vai estar fazendo uma sobreposição linear dos resultados. Isto tem uma implicação direta aqui no modelo que a gente quer fazer, porque o nosso contraventamento aqui, como foi explicado, né, ele tem um comportamento não linear. E desta forma, eu não posso fazer uma sobreposição linear de um fenômeno que possui um comportamento não linear, né? Então aqui o que vai me dar o resultado certo será uma combinação de carga feita na etapa de pré-processamento. Mas a título de exemplo, nós vamos rodar os dois casos para mostrar a diferença no final. Então eu já defini os casos de carga, já defini as combinações e agora só falta definir as cargas. Para o caso de carga 1, vou escolher o nó que eu quero aplicar a carga e vou editar através de uma caixa de diálogo. Vou aplicar uma carga de 1 kN no sentido X, na direção X, sentido positivo. Ok? Vou pedir para ele mostrar as cargas na tela. Está aqui, 1 kN no sentido de X positivo.
Então agora para o caso de carga número 2, vou escolher o nó oposto e vou aplicar uma carga de 4 kN na direção X sentido negativo. Ok? Então temos aqui combinação 1, desculpa, load case 1, load case 2, combinação 1, combinação de load cases 1, né? E combinação de resultado 1. Então agora eu vou mostrar aqui os parâmetros de cálculo que estou utilizando para este cálculo, né? Veja que não foi habilitado aqui o método para resolução de sistema não linear, né? Isso significa que, por enquanto, o nosso modelo ele é linear, porque eu não inseri nenhuma não linearidade, né? Geometricamente, eu estou pedindo para ele fazer uma análise linear e eu não tenho nenhum outro tipo de não linearidade, seja ela de material ou algum outro tipo que possa ocorrer. Vou cancelar aqui. E agora eu vou criar a geometria do meu contraventamento, né? Eu crio aqui duas linhas em cruz e vou definir a estas linhas o tipo de membro que eu quero atribuir a elas. Será um membro de tensão, né? Que é o tipo de elemento aqui do RFEM, que ele vai ter o comportamento de rigidez somente solicitado a tração. E vou aqui definir o tipo de seção transversal do meu elemento. Será uma seção circular com 16 milímetros de diâmetro. Vou utilizar agora um material aço A36. Ok. Agora ok de novo. E ok novamente. Então, agora que eu tenho os meus elementos não lineares definidos, eu vou novamente dar uma verificada nos parâmetros de cálculo e eu vejo que então foi habilitado aqui foram habilitadas as opções de resolução não linear das equações algébricas. Vamos utilizar o Newton-Raphson, que é o default aqui do programa, e não terá problema nenhum para conseguir a convergência. Então agora eu vou mandar calcular o meu modelo. Ele está avisando aqui, ó, aquela questão da combinação de resultados que eu havia comentado anteriormente. Ele está me avisando que o resultado de objetos que estiverem falhando, ou seja, estiverem com uma solicitação negativa, né, terão suas rigidezes setadas como zero na sobreposição dos casos de carga. E dessa forma, se eu fizer a combinação dos resultados, eu terei resultados falsos. Como eu quero aqui rodar esse caso só para mostrar só para mostrar a diferença, né, das duas hipóteses, eu vou dizer que eu quero continuar. Então agora é só aguardar o programa resolver o problema. Ok, resolvido. Podemos ver aqui as configurações deformadas, né? Caso de carga 1, caso de carga 2, combinação 1 e combinação de resultados. Veja aqui que combinação de resultados já me dá uma configuração deformada bem esquisita, né? Mas o que a gente quer olhar aqui não é isso. O que a gente quer olhar aqui são as forças internas axiais. Vemos aqui no caso de carga 1, né, onde eu apliquei 1 kN no sentido de x positivo, podemos ver aqui que o meu cabo solicitado foi este no sentido conveniente aqui, né? A força ela foi aplicada aqui, comprimiu esta barra
e tracionou esta daqui e veio parar na condição de contorno aqui na restrição do modelo, né? Quando eu verifico o que aconteceu no caso de carga 2, foi o oposto e com os valores obviamente maiores, né? E agora, quando eu verifico o que aconteceu na combinação de cargas, vemos aqui que o valor é um pouquinho menor do que o da combinação 2, porque essa força aqui de 1 kN, ela anulou uma parte aqui da força de 4 kN que eu estava aplicando no sentido de x negativo. E agora vamos olhar o que aconteceu na combinação de resultados. Olha só. Na minha combinação de resultados, eu obtive os dois contraventamentos tracionados ao mesmo tempo. Isso porque o que ele fez? Ele combinou o resultado de LC1, onde eu tenho aqui 1,34 de tração no meu contraventamento orientado de baixo para cima no sentido de x positivo. E na minha combinação 2 eu tinha 5,37 no meu contravento orientado de baixo para cima no sentido de x negativo. O que ele fez foi simplesmente sobrepor 5,37 e 1,34 de cada resultado. Então era isso que eu queria mostrar aqui, é o comportamento dos contraventamentos, né? Esse tipo de contraventamento que a gente usa bastante, ele é pré-tensionado, né? É uma seção circular bastante esbelta, então qualquer carga de compressão que ela recebe, ela já vai falhar por flambagem, né? Então ela não vai ter rigidez praticamente nenhuma e a compressão. E uma das formas, né, como a gente usa para avaliar esse comportamento em etapa de cálculo são essas barras de tensão, né? E com o auxílio aí do cálculo numérico para resolver o problema não linear. Espero ter sido útil esse vídeo, foi gravado sem roteiro, né? A gente tá com a ideia de fazer esses vídeos mais informais e conseguir gravar mais vídeos. E por hoje é isso. Pretendo gravar mais alguns vídeos aqui durante as próximas semanas. Obrigado, tchau.